Elias, o profeta milagroso que descobriu o fogo divino e transformou nação de fé. No terceiro ano de Joaquim, a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, do povo de Gileade. Israel, sob o reinado de Acabe e a influência da rainha Jezabel, se tornará um povo perdido, envolto em idolatria, adorando a Baal em vez do verdadeiro Deus. Uma seca severa despencava sobre a terra, um sinal do juízo divino pela rebeldia de seu povo. No Monte Carmelo, majestoso e repleto de história, Elias emergiu como o último bastião da fé verdadeira. Reunindo Israel, Elias lançou um desafio audacioso. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. A multidão, os corações divididos, mal podia esperar pelo espetáculo que se desenrolaria diante de seus olhos. Naquela montanha sagrada, a tensão era palpável. Com uma capa de pele, Elias olhou para os 450 profetas de Baal, confiante, determinado a restaurar a verdade. Os profetas, freneticamente, clamaram a Baal, dançando e se cortando, mas o céu permaneceu em silêncio. A seca esmagava a nação, e o calor escaldante do sol parecia refletir a luta espiritual intensa que se desenrolava. Então, Elias preparou seu altar, colocando as pedras que pertenciam ao Monte Carmelo e à tradição de seus pais. Ele mandou que trouxessem água, um elemento precioso naquela crise, e regou o sacrifício. Em meio à escassez, um ato de fé audacioso que desafiava a lógica humana. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, clamou Elias, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. A multidão assistia em silêncio, angustiados, questionando se haveria resposta. E então, o céu se abriu. Fogo desceu, consumindo o sacrifício, as pedras, e até a água que fora derramada. O brilho do fogo divino iluminou as faces do povo, e imediatamente, do fundo de suas almas, ecoou: o Senhor é Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A vitória foi triunfante, mas a sombra da vingança não tardou a chegar. Jezabel, furiosa, prometeu perseguir Elias. A segurança que ele sentia se desfez, e o desespero tomou conta de seu coração. O profeta, que havia clamado pela intervenção divina, agora se via fugindo, escondendo-se sob um zimbro no deserto. Basta! Toma agora minha vida, ele desabafou ao Senhor, sentindo-se só na adversidade. Mas Deus, fiel em sua aliança, não o abandonou. Enviou um anjo que o alimentou e o renovou, lembrando de que não estava sozinho. Ao longo de sua jornada de dor e solidão, a pergunta ecoava: até onde vai a fidelidade de Deus em meio à falta de fé? O chamado de Elias ressoava em todas as eras, mostrando que mesmo no desespero, a esperança não se extingue. Assim, a história de Elias nos lembra da presença constante do poder de Deus em tempos de crise. Enquanto o desenrolar desse plano se aproximava, a busca por respostas continuava, deixando seus corações ansiosos por entender os próximos propósitos divinos. Como se desenrolaria o futuro de Elias sob a ameaça de Jezabel? E a nação de Israel, após ver o fogo do céu, permaneceria firme na fé? Elias, sob o zimbro, ouviu a voz suave do Senhor, que o confortava em sua angústia. Após ser alimentado pelo anjo, suas forças foram renovadas. Ele levantou-se e seguiu adiante, dirigindo-se a Horebe, a montanha de Deus. A viagem era longa, e cada passo parecia mais pesado. Por que me deixaste, Senhor? Ele murmurou, o eco de sua solidão ainda ressoando em seu coração. Ao chegar à caverna na montanha, Elias se escondeu, buscando abrigo da tormenta que assolava sua alma. Então, a palavra do Senhor veio a ele: Elias, que fazes aqui?
O profeta respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Eu fico só, e buscam tirar a minha vida. 1 Reis 19, 9, 10. O desespero de Elias não era apenas pela própria vida, mas pela nação, que mais uma vez se desviava do caminho de Deus. Com sua resposta, ele sentia o peso da responsabilidade, como se fosse o único restante de uma fé que parecia estar se apagando. O Senhor, porém, tinha um plano, e era um plano de restauração. Então, Deus disse a ele que saísse da caverna e se apresentasse perante o Senhor, que passaria. Elias, obediente ao chamado, permaneceu na entrada da caverna e viu algo sobrenatural acontecer. Primeiro, um vento forte, que fendia as montanhas e quebrava as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Após o terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, veio um suave sussurro. 1 Reis 19, 11, 12. Neste momento, Elias cobriu o rosto com seu manto. Ele entendeu que Deus falava em meio à quietude, no silêncio que ouvia sua dor e solidão. O Senhor reafirmou o propósito que tinha para ele, instruindo a ungir Azael como rei sobre a Síria, Ageu como rei sobre Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. 1 Reis 19, 15 e 16. Esses homens seriam instrumentos de juízo e restauração, e Elias não estaria mais só na luta contra a idolatria. Elias, renovado e fortalecido pelo encontro, sentiu uma nova coragem. Ele rapidamente seguiu as instruções do Senhor e, ao encontrar Eliseu, lançou seu manto sobre ele, simbolizando a transferência de seu ministério. Eliseu olhou nos olhos de Elias, e fazendo questão de seu próprio compromisso, respondeu: Deixa-me ir e beijar meu pai e minha mãe, então seguirei. Elias assentiu, reconhecendo a importância do chamado que se estendia agora a outro. Dessa forma, os feitos de Elias começavam a se multiplicar, e o Senhor ainda guardava mistérios em seu plano, entregando não só a punição para Israel, mas também a promessa de um novo começo. Enquanto um novo ciclo se formava, uma sombra de transformação pairava sobre a terra. Resta saber como os corações de Israel reagiriam a estas mudanças. E com a influência de Jezabel ainda poderosa, que destino aguardava o povo escolhido. Assim, a história de Elias se entrelaçava com um futuro incerto, onde a fé e a rebeldia disputavam a alma de uma nação. O próximo passo estava perto, e o Senhor continuava a trabalhar no silêncio, preparando um novo capítulo na história de Israel. Elias e Eliseu partiram juntos em uma nova jornada, a visão do Senhor ainda queimando em seus corações. Enquanto caminhavam, a nuvem escura da idolatria que se erguia sobre Israel parecia mais espessa do que nunca. A desobediência do povo não se apagava facilmente, e o espírito de Baal ainda dançava nas colinas, seduzindo os corações enganosos. Logo passaram por cidades onde santuários de Baal se erguiam orgulhosamente, e os gritos de adoração a ídolos ecoavam nas ruas. O sentimento de opressão crescia em Elias, que sabia que o tempo de confronto se aproximava. O fervor da missão divina pulsava em suas veias. As palavras do Senhor são verdadeiras, ele disse a Eliseu, e elas não voltarão vazias. Isaías 55, 11. As instruções divinas navegavam em sua mente, lembrando da grande responsabilidade que agora compartilhava com Eliseu. O jovem profeta, embora não tão experiente, havia observado a fé firme de Elias e sentia-se atraído pelo fogo divino que ardia nele. Não temas, Eliseu, Elias lhe disse, pois o Senhor dos Exércitos estará contigo nas horas mais sombrias. A promessa da presença de Deus acendeu uma esperança silenciosa dentro dele. Enquanto se aproximavam de Samaria, a atmosfera carregava um peso denso de expectação. Falando a Eliseu, Elias revelou mais sobre seu destino. Deus nos chamou para confrontar o mal que se apoderou da terra. Prepara-te, pois o Senhor nos mostrará sinais. Quando chegaram à cidade, o clima era caloroso, mas logo se transformou em resistência quando os moradores perceberam a presença dos profetas. Murmúrios de ódio cresceram, pois os seguidores de Baal não estavam prontos para abrir mão de sua adoração. Logo, um emissário de Jezabel, ciente das intenções de Elias, surgiu com um semblante torvo, encarando-os com desprezo.
Que vens fazer aqui, Elias? Não sabes que tens um preço sobre tua cabeça? Com fervor, Elias respondeu: Sou portador da palavra do Senhor. A verdade irá prevalecer sobre a mentira, e o fogo do céu será testemunha do poder do Deus vivo. Então, virando-se para Eliseu, ele disse: Agora é o momento de mostrar aos israelitas que existem dois caminhos, o da vida com o Senhor e o da morte com Baal. O desafio estava lançado, e as gentes se aglomeraram, prestando atenção. Ali, no coração de uma nação dissipando-se na escuridão, o poder de Deus estava prestes a ser revelado. Elias e Eliseu oraram a Deus com fervência, buscando o seu poder para o que estava por vir. A noite caiu, e a tensão era palpável. Notando a inquietação do povo, Elias proclamou: Preparem-se, pois hoje o Deus de Israel se manifestará. Vejamos quem é o verdadeiro Senhor. Com um olhar determinado, ele foi em busca do altar destruído, pronto para restaurá-lo. Enquanto isso, nas sombras, uma presença sombria observava, atraída pela intensidade da fé do profeta. Jezabel, com seu coração endurecido e seu espírito vicioso, sabia que o movimento de Elias e Eliseu poderia ameaçar todo o seu domínio. Ela tinha planos próprios, e a luta estava apenas começando. Reuniu seus profetas de Baal, sussurrando em seus ouvidos palavras que inflamavam a raiva e a obstinação. Vocês devem derrotar Elias a qualquer custo. Não deixem que o temor do Senhor venha a se aposentar em seus corações. As brumas da batalha espiritual começavam a se levantar, e o destino de uma nação se encontrava nas mãos de Jesus e de seus servos. Qual seria o desfecho desse confronto apocalíptico entre a luz e a escuridão? O Senhor observava, e um novo milagre estava prestes a ser revelado aos olhos de toda Israel. A pergunta permanecia no ar: quem verdadeiramente responderia com fogo? No coração do desafio, o plano soberano de Deus se desdobrava, pronto para mostrar sua glória e vencer para sempre a luta por Israel. Elias então se postou diante do altar arruinado, a noite densa envolvia dado ali dos desesperados na escuridão. Ele sabia que a tarefa diante de si era monumental, mas a voz do Senhor ecoava em seu coração: Não temas, Ele está contigo. Com dedos firmes, Elias começou a restaurar o altar do Deus verdadeiro. Ele juntou pedras, uma a uma, ungindo-as com uma oração sincera. A cada pedra colocada, um murmúrio de choque se espalhou entre os espectadores. O que ele estava fazendo? Como poderia um único homem contrabalançar o ímpeto de tantos profetas? Eliseu, embora inexperiente, estava ao lado de seu mestre, absorvendo cada movimento, cada palavra. Ele olhou para o céu, as estrelas resplandecentes pareciam vigiar a cena, e um conhecimento profundo começou a se formar dentro dele, uma consciência de que o poder do Senhor não podia ser contido. Elias então chamou o povo: Aproximem-se de mim. A multidão hesitou, mas a determinação de Elias incendiou uma centelha de esperança em alguns corações. Quem é que adora ao Senhor? Que venha e veja o que ele fará nesta noite. Com fervor, ele levantou a voz aos céus e pronunciou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. 1 Reis 18h36. Enquanto suas palavras se dissipavam no ar noturno, um silêncio profundo caiu sobre a assembleia, a tensão palpável como uma corda esticada. Em resposta à invocação do profeta, os céus pareciam agora abrir-se, e as nuvens se concentravam mais densamente. A cena nas sombras, onde Jezabel observava, não era menos extraordinária. O olhar cruel de Jezabel permanecia fixo nos profetas de Baal reunidos ao seu lado. Vocês confiam em Baal, mas verás o poder do Deus de Israel. Ela riu, desafiando o destino com sua arrogância. Mas Elias, agora energizado, preparou a leira de sacrifício. Uma oferta de um bezerro foi colocada sobre o altar, e a expectativa crescia entre o povo. Ele ordenou que o altar fosse molhado em água, e os que assistiam pararam em choque. Deus de Israel, mostra-lhes que teu poder é maior que toda idolatria e engano. Ele clamou, enquanto as águas escorriam pela leira. A escuridão começava a se dissipar, e quando o cortejo de profetas de Baal começou sua invocação frenética, Elias ainda não se movia. Ele observava, com a confiança de que o verdadeiro Deus não tardaria a se manifestar.
Os adoradores de Baal se cortavam e gritavam, mas a noite estava silenciosa a respeito de suas súplicas. Finalmente, ao fim do dia, Elias, com a certeza ardente em seu coração, levantou suas mãos aos céus e orou novamente, pedindo que o Senhor enviasse fogo para consumir a oferta. Um arrepio percorreu a multidão, quase como se o céu estivesse preparado para estreitar o contato com a terra. O céu parecia responder ao clamor do profeta. Num clarão magnífico, um relâmpago cortou o ar e, em um instante, as chamas desceram do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, até as pedras e a água em volta. Um grito de assombro e reverência ecoou entre os espectadores. Certamente, o Senhor é Deus. Todos proclamaram, enquanto os corações se voltavam em adoração ao Deus verdadeiro. O poder de Deus havia se manifestado em resposta à fé do profeta. Entretanto, nas sombras, Jezabel percebeu que seu domínio estava sob ameaça. Uma fúria irrompeu em seu coração. Ela sabia que o cerco contra Elias se tornará ainda mais necessário. Sua mente formulava planos obscuros, enquanto sob seus pés o chão tremia pelo autêntico avivamento que se iniciava em Israel. Elias, triunfante, olhou para o povo e disse: agora é hora de se mover, desfazer os vínculos com Baal e retornar ao verdadeiro Senhor. Mas o que será do plano de Jezabel? Sombras de um confronto ainda mais profundo se aproximavam, como uma tempestade antes de um momento de grande revelação. Mantém-se nuvens de expectativa sobre Israel. Como o Senhor, em sua soberania, se moveria em meio à confusão humana? O sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores rubras e douradas, enquanto o povo ainda estava em estado de fervor. Elias sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Não era apenas a vitória do fogo de Deus sobre o altar que o enchia de alegria, mas a transformação que agora percorria os corações. Mesclavam-se esperança e temor no ar, e um novo caminho se desenhava para Israel. Em meio à algazarra, com as vozes exaltadas ainda ressoando, Elias pediu silêncio. Ele levantou sua mão, e num tom que misturava autoridade e compaixão, disse: o Senhor, nosso Deus, se revelou. Mas prestem atenção. Não é apenas o fogo que deve ser lembrado, mas o retorno a ele, a genuína adoração. Os homens e mulheres, que há pouco estavam mergulhados na idolatria, agora olhavam uns para os outros, os olhos cheios de incerteza, mas um fio de fé começava a tecer suas almas. Destruam os altares de Baal. Que não reste vestígio da perversidade que nos afastou de nosso Deus, ordenou Elias, e seu coração pulsava de determinação. Os profetas de Baal, encolhidos e temerosos, retiravam-se do centro da multidão, viabilizando a ordem do profeta de Deus. As mãos trêmulas erguiam os instrumentos utilizados em adoração a ídolos, e logo ali, as estacas e os altares de Baal foram desmantelados e queimados como um lembrete perpétuo da intervenção divina. Entretanto, enquanto a cena em Israel se transformava, a fúria de Jezabel se intensificava a cada instante. Ela assistia a tudo em um silêncio aterrador. Em sua solidão, planejou não apenas se vingar de Elias, mas também restaurar sua reputação a qualquer custo. Com um olhar frio como o aço, determinou-se a provocar um novo embate. Se Elias é um homem de Deus, que vem enfrentar a ira de Jezabel, murmurava para si mesma, arquitetando sua estratégia macabra. Na cidade, todos estavam em fervor de espiritualidade renovada. Eliseu, embora ainda um jovem inexperiente, sentia em seu espírito a palpitação da ação divina. Ele se aproximou de Elias e perguntou, em seu tom ansioso: Mestre, o que devemos esperar agora? A chama de Deus está viva, mas Jezabel não se renderá facilmente, não é verdade? Elias olhou para Eliseu, a feição carregada de preocupação e esperança. O Senhor possui planos que não compreendemos por inteiro. Não se deixe abater pelo temor. O Deus que hoje se manifestou nos salvará das garras da morte. Elias sabia que a vitória não era apenas um ato de força, mas um convite para que o povo se voltasse genuinamente para Deus, em arrependimento e adoração. Enquanto isso, Jezabel convocou os poderosos de Israel, determinado a assegurar seu domínio sobre a nação. Um profeta só pode ter poder se houver quem o tema. Se Elias tem o Deus vivo, então eu invocarei forças e trevas para desmantelar sua glória. Que os deuses façam justiça mediante o que Elias fez esta noite, gritou ela, como se invocasse um espírito maligno em sua defesa.
Em meio ao conflito de vozes, os ventos começaram a soprar, como se estivesse anunciando uma tempestade. E do fundo dos céus, um potencial imenso de mudança começava a se formar, como se aguardasse o momento certo para se revelar. Elias, percebendo atraídos os corações do povo para o caminho de Deus, sabia que a batalha ainda não estava ganha. A luta não é apenas contra homens, mas contra potestades e forças. O que acontecerá agora? A poderosa mão de Deus ainda não mostrou todo o seu poder, ele pensou, enquanto os céus escureciam e os ecos de uma guerra espiritual se aproximavam. Em breve, um novo confronto se dará, sussurrou Elias em meio aos ventos. E o verdadeiro propósito do Senhor será revelado, quando os céus e a terra se unirem para reivindicar o que é de Deus. Mas, que restante de força Jezabel possui para defrontar o plano supremo do Altíssimo? Um frio percorria a atmosfera, um indício de que o embate entre luz e trevas estava longe de seu fim. As promessas de Deus, embora ainda não visíveis, estavam prestes a ser cumpridas de maneiras que o povo nunca poderia imaginar. O dia seguinte surgiu envolto em nuvens pesadas, como se a própria criação sentisse a tensão crescente entre as forças do bem e do mal. Elias, já ao amanhecer, dirigiu-se à montanha, buscando a face de Deus em oração. Seu coração inflava de diligência, e sua alma ansiava por direção divina. A solidão da montanha proporcionou um espaço sagrado. Com os olhos fixos nos céus, ele clamava: Ó Senhor, ouvi a súplica deste teu servo. O que deves fazer a seguir? Como podemos guiar este povo a um verdadeiro arrependimento e adoração? Sua voz se elevava como incenso, tocando o coração do Criador. Enquanto Elias permanecia em comunhão com Deus, o clima entre o povo se tornava incerto. Aqueles que um dia se entregaram aos ídolos de Baal começavam a vacilar que sua fidelidade a Deus havia sido temporária. A alegria da vitória de ontem era ensombrecida por murmúrios de dúvida. E enquanto essas visões de transformação se desenrolavam, Jezabel movia seus soldados na escuridão. Reúna todos os profetas de Baal e os sacerdotes de Azerá, ordenou ela com uma voz que ecoou como um trovão. Hoje, a obra de Elias será desfeita, e o temor será restaurado entre o povo de Israel, somente assim a reverência aos meus deuses será reestabelecida. Com fogo nos olhos, Jezabel arquitetou uma cerimônia de grande magnitude, planejando invocar uma energia que desafiaria o próprio Deus que havia se manifestado. E assim, as vozes dele se ergueram, em uma sinfonia aterradora que atraía a ira e a escuridão. O dia chegou em que a cerimônia de Jezabel se desenrolou. Altar após altar foi erguido, e um clamor a Baal encheu o ar, ensurdecendo o ambiente com promessa de destruição. Enquanto o povo assistia, o medo começava a tomar conta de seus corações novamente. O povo que havia proclamado a vitória de Deus por meio de Elias agora se via dividido entre dois senhores. Elias, ao descer da montanha, sentiu no espírito a batalha que se aproximava. Como um leão desafiando a sombra, ele caminhou para o povo em direção à praça central, onde os adoradores de Baal se reuniam em frenesi. Como podeis clamar a um Deus que não ouve? Que não responde, exclamou ele. O Senhor é Deus. Então, deixai de lado a confusão e voltem seus corações à verdadeira adoração. Uma tensão palpável envolveu o ar. A multidão, dividida entre o temor e a esperança, olhava entre Elias e os profetas de Baal, questionando seu futuro. Os olhares encontravam-se, e muitos começaram a murmurar palavras de arrependimento. Mas Jezabel, do alto de seu trono, riu como quem estava possuída por uma fúria malévola. Que os deuses me façam justiça, se Elias estiver em pé quando a noite cair, gritou com desdém. No entanto, havia algo no tom da voz dela que sugeria não apenas raiva, mas também um pavor enraizado no desconhecido. O que ela temia? O que os céus planejavam? Durante o clamor, uma presença serena atravessou o tumulto. Um vento suave soprou, como se o próprio Deus estivesse escutando, como se o céu estivesse prestes a abrir e revelar seu plano soberano. Elias, atento à intervenção divina, sentiu que o tempo estava se encurtando. Preparem-se, gritou, o Senhor mostrará sua mão poderosa mais uma vez. Na fresca brisa, um retumbante sinal de esperança começou a se erguer, enquanto as primícias do céu se preparavam para se manifestar.
Um grande sinal se aproximará, e todo o poder de Jezabel não poderá resistir ao plano gracioso do Senhor. Ele declarou, antes que a poeira das promessas pairasse sobre o povo. E assim, enquanto o sol declinava, um mistério divino pairava no ar. A batalha estava longe de acabar e o verdadeiro propósito de Deus que se preparava para se revelar ressurgia entre os corações aflitos. Havia uma certeza, uma esperança vibrante, pois em breve, a vontade do Altíssimo seria desvelada nos corredores da história. À medida que a tarde se aproximava e as sombras se alongavam, o coração de Elias pulsava com uma expectativa inigualável. O povo se aglomerava em volta dos altares, testemunhas de uma batalha espiritual que transcenderia tempos e nações. Com fervor, ele ergueu as mãos ao céu, buscando a luz que sustentaria sua fé. Ó Senhor, que a tua glória se manifeste. Que hoje todos saibam que tu és Deus, e que eu sou teu servo. Os profetas de Baal, em frenesi, dançavam e clamavam pela resposta de seu Deus, cujos ídolos eram feitos de madeira e pedra, sem vida. Sua frenética devoção apenas acentuava a desesperança. Elias, então, dirigiu-se ao povo, até quando hesitareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. Nesse momento, as palavras de Elias ressoaram como uma trombeta, convocando o povo a uma escolha eterna, revelando a fissura entre fé e dúvida. A multidão estava atenta, e o murmúrio cresceu em meio aos corações divididos. Alguns se abalaram diante da autoridade que emanava de Elias, outros, porém, permaneceram imperturbáveis na fé vã de Baal. Diante disso, Elias tomou uma decisão ousada. Tragam-me um novilho. Preparem-no, mas não lhe coloquem fogo. Os adoradores de Baal, impulsionados pelo próprio desespero, aceitaram o desafio de Elias. Com fervor e entusiasmo, prepararam seu sacrifício, clamando e cortando-se até sangrar, mas a resposta não veio. O sol começou a se pôr, tingindo a cena com uma luz dramática, enquanto a expectativa aumentava. Caiu o manto do silêncio do céu, pensou Elias. O que se aguarda agora é o plano de Deus. Quando o altar de Baal permaneceu em silêncio absoluto, Elias entrou em ação. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, juntando 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Com precisão, ele as ergueu, invocando a história e a promessa de Deus. E, ao colocar o novilho sobre a lenha, pediu que trouxessem 4 cântaros de água e os derramassem sobre a oferta e sobre a lenha. O povo olhou, perplexo. Por que esta extravagância? Pensaram. Mas Elias persistiu, fazei isso novamente. E mais uma vez. As águas escorriam, produzindo uma lagoa ao redor do altar. Era um ato de fé que desafiava a lógica, um testemunho de que Deus esculpiria a vitória onde não havia esperança. Após preparar o altar, Elias se pôs de joelhos, inclinando-se e orando, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje seja conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Quando o clamor da oração de Elias se elevou aos céus, um ruído inconfundível ecoou. O céu se abriu, despejando sua glória sobre a terra. E então, o fogo de Deus caiu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até as águas ao redor do altar. Um silêncio reverente caiu sobre a multidão, que agora se prostrava com temor e adoração. É o Senhor, Ele é Deus, clamou Elias, enquanto a transformação começava a se desenrolar. As vozes dos israelitas ecoavam no vale, e a chama que uma vez fora apenas uma centelha se tornou um incêndio de fé. No entanto, no fundo de seu coração, Elias sentiu que a batalha ainda não havia terminado. O desafio de Jezabel e a sua fúria ainda espreitavam nas sombras. Enquanto o povo se reunia em unidade, um novo pensamento surgiu no coração de Elias. Mas o que aconteceria se Jezabel se levantasse contra mim? Questionou, pois em meio a esta vitória ressoava o eco de uma tragédia ainda por vir. Estava escrito que o plano soberano de Deus se revelaria em momentos de maior desespero. O fim da batalha estava prestes a chegar, mas o custoso preço de fidelidade ao Senhor pesava no espírito do profeta. E assim, enquanto a luz do dia se esvaía, uma nova tempestade se aproximava, pronta para desafiar a fé de todos, incluindo a de Elias. As multidões, agora unidas, clamavam e louvavam ao Senhor,
com a fé renovada ressoando em suas vozes. Contudo, a atmosfera de celebração não afastava o peso do temor que ainda habitava o coração de Elias. Ele se questionava sobre a ira de Jezabel, pois sabia que a rainha, sedenta por sangue, não toleraria o desdém ao seu deus Baal. Elias, ao se afastar do povo, subiu ao Monte Carmelo, em busca de um lugar em que pudesse se encontrar com Deus e receber orientação. As estrelas começavam a brilhar no céu, mas ele não podia escapar da inquietude em sua alma. Ali, no monte, ele se ajoelhou, buscando a presença do Altíssimo. Ó Senhor, que será de mim agora? Que venha a tua vontade, mas não permitas que eu enfrente sozinha a fúria da rainha. Enquanto orava, o Espírito de Deus começou a movê-lo, e uma nesga de esperança irrompeu em sua mente. Ele lembrou-se da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, e de como o Senhor sempre fora fiel ao seu povo. O Senhor havia chamado Elias para ser seu profeta em tempos de crise. Sim, havia desafios pela frente, mas a vitória de Deus também estava em jogo. Nesse momento, uma raiada de luz cortou as trevas da noite, e o Senhor falou ao coração de Elias. Levanta-te e vai à tua casa em Jezreel, porque eu não deixarei que a voz de Jezabel prevaleça sobre a minha. Eu tenho um plano, e você é parte dele. Com o comando divino ressoando em seu interior, Elias voltou à cidade, decidido a enfrentar a rainha. Ele sabia que seu Deus era um Deus que opera através de alianças e que, se fosse necessário, levantaria outros como Eliseu, a quem ele deveria ungir como seu sucessor. Ao se aproximar de Jezreel, a cidade pairava em um estado de alvoroço. Mensageiros correram para avisar a rainha da derrota dos profetas de Baal e da poderosa manifestação do Senhor. Jezabel, infuriada, não tardou em enviar mensageiros a Elias com uma mensagem ameaçadora: assim me façam os deuses, e acrescentem mais, se amanhã à noite eu não fizer de ti como fizeste a eles. O coração de Elias titubeou. O que havia começado como um espírito de coragem agora se tornava um pesadelo. Ele retirou-se para o deserto, angustiado e exausto. Um homem que havia enfrentado o mal com fé, agora se debatia na dúvida. Lá, sob uma árvore, ele desejou a morte, clamando: basta, Senhor! Leva minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ali, deitado sob a sombra, Elias adormeceu, e um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ao abrir os olhos, encontrou pão assado e uma jarra de água. A bondade de Deus manifestou-se novamente em uma época de desespero. Sem dúvida, o Senhor estava preparando Elias para o que estava por vir. Após se fortalecer, Elias ouviu uma suave voz a sussurrar em seu espírito: ainda mais para fazer. O que é o seu propósito, Elias? O profeta, repleto de novas esperanças e determinação, ergueu-se uma vez mais. Ele ainda tinha um papel crucial a desempenhar no plano divino. E assim, enquanto a luz do dia começava a quebrar as trevas daquela longa noite, a vitória de Deus se aproximava. Mas ainda havia um mistério a ser revelado: quem Elias uniria em seu caminho, e como a batalha entre luz e escuridão se desenvolveria. As promessas de Deus estavam prestes a emergir de uma forma ainda mais maravilhosa, e o povo de Israel aguardava ansioso pela revelação de seu plano soberano. Elias, revigorado pelo alimento celestial e fortalecido pela voz do Senhor, começou sua jornada em direção a Jezreel, as palavras divinas ainda ressoando em seu coração. A missão que lhe fora confiada era grandiosa, e ele não permitiria que o medo ofuscasse sua determinação. Ele lembrou-se do que o Senhor lhe havia dito: tinha um plano, e ele era parte dele. O peso da responsabilidade agora se tornava uma chama de esperança. No caminho, enquanto atravessava os campos áridos de Israel, Elias não pôde evitar a preocupação com o povo que amava. Através de suas lágrimas, ele rogava a Deus para que o coração de Israel se voltasse para ele novamente. Ó Senhor, que as almas sedentas encontrem a água que sacia, que busquem a luz que não se apaga. Suas palavras variavam entre súplica e adoração, a batida do seu coração se unindo à sinfonia do céu. Ao chegar à cidade, as vozes do povo se misturavam em murmúrios aflitivos e exaltações. Os novos mensageiros de Jezabel já tinham semeado o terror. A verdadeira ira vem. Sussurravam. Elias deverá pagar por sua ousadia. No entanto,
Elias estava decidido a se apresentar diante de Jezabel. A voz do Senhor lhe prometera, e ele não se esconderia. Quando a rainha finalmente soube da aproximação do profeta, ela começou a tramar. O espírito maligno que a possuía se alegrava em sua malícia. Mandou vacilar a segurança da cidade, fazendo com que os principais líderes de Israel dessem as costas ao profeta. As forças do mal se uniam contra o servo de Deus, mas Elias não se deixaria intimidar. Traga-o a mim, ordenou Jezabel, seu olhar penetrante como espada afiada. Farei dele um exemplo para todos os que ousarem se opor. Os guardas da rainha marcharam em direção a Elias, mas antes que fossem vistos, o céu que há muito estava em silêncio foi rasgado por um trovão vibrante. Elias! Chamou uma voz potente, reverberando. O profeta sentiu sua presença forte e protetora, e sua coragem foi restaurada em segundos. Ele levantou a cabeça e pôs-se firme, determinado a confrontar a rainha. Chegando ao palácio, ele se apresentou com a intrepidez de um leão. Jezabel, o Senhor não se calará. A cada sussurro de morte, mais profetas se levantarão. Quem é este Baal que possa resistir ao Altíssimo? O olhar de Jezabel se incendiou de fúria. Você não sabe o que provoca, Elias. O poder que tenho é maior do que você imagina. Que o seu Deus me livre da vingança. A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Elias manteve-se firme, sabendo que seu caráter e sua missão estavam enraizados não em sua força, mas na força de quem o enviará. Ele sentia a presença do Senhor como um manto sobre seus ombros. O momento culminante se aproximava, e a batalha que se desenrolaria seria não apenas pela vida do profeta, mas pela própria nação. Sem hesitar, Elias anunciou: a grande prova de fé está próxima. O Deus que responde com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Suas palavras ecoaram por todo o palácio, e até o vento pareceu responder ao clamor do profeta. Jezabel estava bem ciente de que o desafio tinha implicações profundas. O duelo entre seu Deus, Baal, e o Senhor dos Exércitos, não seria apenas uma simples batalha, mas o reavivamento da verdade que Israel tanto necessitava. Naquele momento, o espírito maligno que a dominava percebia que seus dias estavam contados. E ao longe, na solidão das colinas de Israel, o destino de muitos se entrelaçava com o de Elias. Ele não lutava sozinho, a promessa de Deus ecoava pelos vales e montanhas: preparem-se, pois um novo amanhecer se aproxima. Havia um chamado para a conversão, um retorno à adoração verdadeira, e Elias se tornaria o agente dessa transformação. Assim, a luta iminente não era apenas pela sobrevivência do profeta, mas pelo coração de uma nação que anelava pela justiça e pela redenção. Em meio ao turbilhão, um mistério profundo se desenrolava: como a fé poderia renascer em meio ao desespero? O plano de Deus se revelaria na prática, e Elias estaria no centro daquele grande mover. Preparando-se para o confronto final, Elias sentiu a presença do Senhor ao seu lado. Era hora de acender a chama da verdadeira adoração. Como o Senhor se manifestaria no próximo ato de sua soberania? Elias permanecia firme no palácio, a tensão no ar quase palpável. Os olhares desesperados dos israelitas que se aglomeravam nas redondezas, sussurrando sobre as ameaças de Jezabel, não escapavam sua atenção. O profeta sabia que a decisão que tomasse a seguir não afetaria apenas a sua vida, mas o destino de uma nação inteira. Naquele momento, enquanto a rainha esboçava seu desdém e tentava intimidá-lo, Elias fez uma oração silenciosa, pedindo ao Senhor coragem e sabedoria. Ele olhou diretamente nos olhos de Jezabel, cujas palavras eram uma mistura de raiva e desprezo. Você pode tentar silenciar a verdade com ameaças, mas eu sou um porta-voz do Altíssimo. A grande prova de fé está próxima e o Deus que responde com fogo se manifestará novamente. A rainha, em sua fúria, recolheu a fúria do seu coração. Você será destrói, Elias. Tem o poder. Os deuses de Baal vingarão esse insulto. Mas dentro dela, mesmo o mais implacável dos corações começou a sentir um tremor de incerteza. Havia uma força em Elias, uma luz que brilhava mesmo nas sombras mais densas. Elias, por sua vez, estava ciente do propósito que Deus havia lhe confiado.
Ele sabia que o desafio à rainha não era meramente uma questão de vida ou morte, mas uma batalha pela fé, uma oportunidade para que o povo se voltasse verdadeiramente a Deus. Ele respirou fundo e então declarou: junta-te a mim, Jezabel, e prepare um altar. No dia de prova, veremos quem é o verdadeiro Deus. Não apenas você e eu, mas todo Israel. A multidão furiosa começou a se aglomerar, enquanto Jezabel, em seu orgulho, aceitou o desafio, sem saber que isso poderia significar o seu próprio fim. Traga os profetas de Baal. Este será um dia de glória para nós. Gritou ela, desafiando o céu com suas palavras. Naquela noite, o desafio seria marcado por um clima de expectativa. Os adoradores de Baal se preparavam com fervor, confiantes de que sua devoção frenética traria a resposta esperada. Elias, em contraste, oraria e confiaria no poder do Senhor do Exército. Assim, o espetáculo divino se desenrolaria, um embate entre a luz e a escuridão, entre a verdade e a mentira. O local designado para a prova era uma colina aberta, onde os ventos que atravessavam a terra pareciam ouvir a expectativa em geral. O altar era preparado, de um lado, os profetas de Baal se aglomeravam, com gritos e gestos, dançando como se o próprio céu estivesse com eles, clamando pelo seu Deus de madeira. Enquanto o alvoroço aumentava, Elias se posicionou e olhou para a multidão. Deem ouvidos, vocês que hesitam entre dois pensamentos, ele exclamou. Se o Senhor é Deus, sejam fervorosos em sua adoração. E neste exato instante, os israelitas sentiram a verdade crua do que estava em jogo. Elias se despediu do tumulto e subiu ao seu próprio altar de pedras, cuidadosamente montadas, buscando refúgio na oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, hoje se saiba que tu és Deus, e que eu sou o teu servo, clamou ele, enquanto o vento balançava sua túnica. Ele sentia o calor do divino, e a atmosfera parecia vibrar com a presença de Deus. A hora da verdade se aproximava. Os profetas de Baal continuavam sua invocação, mas a realidade era que nada acontecia. O sol despedia-se lentamente, no céu dos céus, nuvens escuras começavam a se formar, como se todo o universo estivesse prestes a arribar. Elias, então, tomando coragem, decidiu interromper os gritos incansáveis dos profetas pagãos. Basta! É minha vez agora! Sua voz repercutiu, e a multidão silenciou, tomada pelo temor e pela expectativa. Preparem um novilho para mim! Ele ordenou, e os agentes de Jezabel rapidamente atenderam. O sacrifício foi disposto sobre a leira do altar, e Elias ordenou que molhassem a oferta. Façam-no novamente! Disse ele com fervor, e o povo, assombrado por sua coragem, obedeceu. 3 vezes o altar foi encharcado com água, enquanto as lágrimas da nação se misturavam ao líquido precioso, o próprio símbolo do desespero. Com o altar cuidadosamente preparado, Elias voltou ao lugar de adoração. Com a mão firme sobre a têmpora, ele ergueu os olhos aos céus e fez um apelo mais uma vez: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. O vento uivou, e um clarão de luz surgia, agarrados ao último lampejo do dia. Ali, em meio ao clamor do povo e ao fervor dos profetas de Baal, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Com as palavras de Elias reverberando nas mentes de todos, a tensão estava à beira de uma ruptura. E, como se respondendo à fé do profeta, raios de fogo desceram dos céus, iluminando a noite e consumindo instantaneamente o sacrifício, a lenha e até a água ao redor do altar. O clamor dos israelitas ecoou através da vale: o Senhor é Deus. Mas nas sombras, as forças malignas arquitetavam seu próximo movimento. Jezabel, cuja fúria não era apaziguada pela derrota dos seus profetas, começava a se preparar. Um novo plano estava em curso, e a próxima revelação da soberania de Deus se aproximava drasticamente. O que seria a resposta dela? E o que o Senhor preparava em meio a esse conflito? A história de Elias ainda estava longe de seu fim, e um novo mistério se desenrolava nos planos divinos.